Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Eu sou Joyce Hasselmann, junto com Lauro Jardim, Geraldo Samor, Marcelo Madureira, Caio Blinder e Ricardo Sete. Trago para você não só os fatos, mas em especial o que há por trás dos fatos. No Giro Veja, exclusivo com os nossos colunistas. E a gente segue direto para o Rio de Janeiro. É hora de Lauro Jardim, do Radar Online. Conta tudo, Lauro. Bom dia. Joyce, bom dia. O assunto do dia e dos próximos dias é a lista do Janot, que foi entregue ontem ao Supremo Tribunal Federal. São 54 nomes no total, sendo que para 7 deles o procurador-geral, Rodrigo Janot, não vê motivos para fazer qualquer investigação. Bom, agora a gente quer saber os nomes. Cadê os nomes? Todo mundo quer saber os nomes. Vamos por partes. Primeiro, o ministro Teori Zavascki já acertou com o Janot que não vai trancar os nomes dentro de uma gaveta. Em alguns dias, portanto, eles vão aparecer de qualquer forma. Mas, como a gente está no Brasil, com certeza, a partir de hoje, vai começar a pipocar vazamento vindo de todos os lados e aparecerão na imprensa a partir de agora, aqui e ali. Não vai ser preciso o ministro Teori divulgá-los. Vazarão não só os nomes, mas também as acusações que pesam sobre eles, que também é tão importante quanto para o brasileiro poder julgar o que está por trás de tudo isso. Ontem mesmo já apareceram alguns. Eduardo Cunha, que aliás sempre disse que não tinha medo de nada e que nunca estaria numa lista dessa, e o senador Renan Calheiros, que é um nome que aqui e ali já tinha sido publicado, inclusive pela própria Veja, numa reportagem em setembro. Os dois, por exemplo, foram avisados na sexta-feira passada pelo vice-presidente Michel Temer que eles estariam na lista. Não se sabe, porém, do que são acusados ainda. Agora, Joyce, é apenas uma questão de horas. Os nomes vão pingar num vazamento contínuo que vai durar por vários dias. A terra começa a tremer. Bom dia, Joyce. Essa terça-feira foi, sem a menor dúvida, o dia mais tenso para deputados, senadores e para a presidente Dilma Rousseff. E olha que a lista com pedidos de investigação contra parlamentares suspeitos de terem recebido propina do Petrolão chegou ao Supremo pouco depois das 8 horas da noite, mais precisamente às 8 horas e 11 minutos e direto para o gabinete do ministro Teori Zavascki. Apesar de a lista ainda ser sigilosa, os números impressionam e surpreenderam as projeções até dos advogados da Lava Jato. Foram 28 pedidos de abertura de investigação contra 54 pessoas, incluindo deputados e senadores que têm foro privilegiado, mas também contra autoridades que não têm foro, mas cujos tentáculos no Petrolão estão amplamente relacionados aos parlamentares. Por falta de provas, o Procurador-Geral da República pediu 7 arquivamentos. Nos próximos dias, o ministro Teori Zavascki deve revogar o sigilo desses processos, mantendo como confidenciais apenas situações que possam atrapalhar o andamento dos casos, como quebras de sigilo, grampos telefônicos e buscas e apreensões. E olha, Joyce, que apesar de o Ministério Público ter colhido provas robustas contra alguns parlamentares, Rodrigo Janot decidiu enviar ao STF apenas pedidos de inquérito para poder abastecer depois com mais indícios as futuras acusações. Uma das expectativas do Ministério Público é que as novas delações premiadas dos executivos da Camargo Correia possam oferecer ainda mais evidências contra autoridades e fortalecer as futuras denúncias, Joyce. E aqui nos estúdios de TVeja, tvdeveja.com, hoje Marcelo Madureira comigo. Tudo bem, Madu? Bom dia. Tudo bem, Joyce. Bom dia. Não sei se o dia vai ser bom para os candidatos do Enem da corrupção. Sai o resultado? A gente está nessa expectativa, né? Quem será que vai tirar nota máxima no Enem, hein, Marcelo Madureira? Ó, eu sei que os primeiros colocados vão ter direito a uma bolsa da ProUni na Universidade da Papuda. Muito bem, acho que pouca gente vai querer essa bolsa. Eu tenho meus candidatos, hein? Eu tenho meus candidatos. Eu acho que o Collor se preparou, estudou. Estudou muito, e deve ter colado na prova, né? Com certeza. Com certeza. Mas é o vestibular da corrupção no Brasil, né? Depois do mensalão. Agora é o Enem do Petrolão. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, por falar em Brasília, Joyce, a notícia que eu achei muito curiosa foi que aquele hotel onde o Zé Dirceu tinha sido convidado para trabalhar ganhando 20 mil, o hotel, o St. Peter Hotel, o St. Peter, sei lá, em Brasília, foi fechado. Foi fechado com a ordem de despejo.
uma confusão lá entre os proprietários e os locatários. Agora, adivinhem quem é que é um dos proprietários que está brigando? Conta pra mim. O irmão do Sérgio Naia, aquele famoso Sérgio Naia que construía edifícios de areia que desabavam no Rio de Janeiro. E a briga agora é pelo aluguel, parece que é o aluguel de R$300 mil, e se não me engano o nome do sujeito é Paulo Naia, irmão do Sérgio Naia, e ele está brigando com a administradora, que tem a maior parte das ações, porque acha que o aluguel é barato. Realmente, R$300 mil no país do petrolão é uma merreca. Nada, né? É uma merreca. Bom, se você for a Brasília fazer aquelas coberturas espetaculares, você não vai poder se hospedar no São Peter. Je suis désolé, Marcelo Madureira. Agora, gente, que tem muita gente com dor de barriga, isso a gente já sabe. O Lauro Jardim do Radar Online trouxe ontem a informação de que Renan Calheiros, presidente do Senado, e Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, estão na lista do Petrolão. É a lista do Petrolão. A lista vaza, não vaza. Teori Zavascki vai ou não vai divulgar essa lista? Claro que não vai ser de hoje para amanhã, ele vai esperar um pouquinho, vai analisar, vai fazer um docinho, né? Olha, vou ou não vou divulgar os nomes aí da lista do Petrolão, mas o fato é que a gente já sabe aí que nesse Enem da corrupção, como disse Marcelo Madureira, há candidatos lá no topo e até as pedras que compõem a Praça dos Três Poderes em Brasília comentam que Collor será ali o grande colocado na lista do Petrolão. Façam suas apostas, não é, Madu? Façam as suas apostas. Agora, que o Collor está bem cotado, aí está. Nota máxima para ele. Ele é candidato, né, no nosso programa, o Belo e a Fera, de repente pode ser o Panaca da semana. De repente pode ser o Panaca da semana, do ano, do mês, do século, né? Aquele que não, o cara que não aprende, né? Estuda e não aprende. Muito bem, Marcelo Madureira, falando comigo aqui no Giro Veja, nos estúdios de TV, tvdeveja.com, e de política a gente segue direto para a economia. Veja Mercados, com Geraldo Samor. Fala, Samor. Bom dia, Joyce. A Bovespa continua dando um passo para frente e um passo para trás. O índice não consegue sair do lugar, mas a bolsa está ficando cada vez mais barata para os investidores internacionais, que agora já podem entrar no Brasil trocando seus dólares por quase R$3. Ninguém disse que ia ser um ano fácil, Joyce. Primeiro, o ajuste fiscal que o governo está fazendo é recessivo, e ficou mais recessivo ainda com as medidas da sexta-feira passada, com o fim da desoneração da folha de pagamentos das empresas. Mas não dá para contornar isso, né? Estabilizar a relação da dívida pública com o PIB é uma condição sine qua non para restabelecer a confiança no país, não só dos investidores estrangeiros, como também dos locais. Segundo lugar, a Operação Lava Jato, que paralisou as empreiteiras ou boa parte delas e já levou a demissões nos canteiros de obra e agora leva incerteza aos bancos médios, muitos dos quais estão bem expostos, ou seja, emprestaram dinheiro para essas empreiteiras. Terceiro, a incerteza sobre um racionamento de energia no país e de água em São Paulo. É verdade que as coisas melhoraram um pouco com as chuvas dos últimos dias, mas esse bode ainda está na sala. A grande incerteza da Bolsa, no entanto, Joyce, o ponto de interrogação que resume as incertezas do país, quase como uma grande metáfora, continua sendo a Petrobras. A saída mais provável para a Petrobras, nesse momento, vai ter que ser mesmo um aumento de capital. A empresa tem muita dívida e precisa de mais capital para não ficar com um balanço muito esticado e para poder continuar investindo. Isso, apesar dela já ter cortado um pouco seu plano de investimento. Agora, como seria esse aumento de capital? Bom, o Tesouro, todo mundo sabe, está sem dinheiro, mas o governo poderia orientar o BNDES, o Banco do Brasil e até a Caixa a converterem em ações os empréstimos que eles fizeram para a Petrobras. No final de setembro, para você ter uma ideia, esses 3 bancos tinham empréstimos de 64 bilhões e meio de reais com a estatal. Isso não quer dizer, obviamente, que toda essa dívida seria convertida, uma parte dela apenas já bastaria. Isso iria desalavancar a Petrobras, isso é, reduzir a sua dívida e aumentar a participação do Estado na empresa, infelizmente. Mas também um outro efeito colateral nocivo é que iria diluir muito os acionistas minoritários da empresa que já estão perdendo muito dinheiro. Agora, claro que os acionistas minoritários teriam direito a acompanhar o Estado nessa capitalização, botando dinheiro novo.
Mas como a Petrobras continua uma empresa sem credibilidade, a gente não sabe a que preço os investidores vão considerar a empresa barata. A única certeza é a seguinte, Joyce: a Petrobras tem muita dívida para que o seu presidente, Aldemir Bendini, possa dormir tranquilo à noite. Obrigada, Samor. E agora a gente fala sobre as questões internacionais. Cesare Battisti será deportado e essa novela é uma novela antiga e que tem as mãos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uma vergonha para o Brasil. Quem comenta é Ricardo Sete. O Battisti pisou na bola, porque o Ministério Público descobriu que ele não está cumprindo o Estatuto do Estrangeiro, a lei que regula a vida do estrangeiro que mora no Brasil. Ele não está com os documentos em ordem, ele não obteve os vistos que ele necessitaria obter, uma série de coisas. O Ministério Público processou, a juíza federal concedeu, deu razão ao Ministério Público e determinou a expulsão dele do país. Não é a extradição. A extradição ele seria conduzido sob escolta policial no avião e entregue para a polícia italiana. Ele determinou a expulsão dele, mas para ser expulso ele tem que fazer o mesmo trajeto que ele percorreu para entrar no Brasil, que ele veio Paris, México, Rio de Janeiro. Ele teria que voltar pelo mesmo caminho. E tem um problema, que ele está na lista da Interpol. Não sei se ele provavelmente não faria isso. De toda maneira, Joyce, é aquela coisa da legislação brasileira. Tem 1000 recursos ainda. Ele pode recorrer para a própria juíza, fazer o tal do embargo declaratório. Se a juíza negar, ele recorre ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, fica em Brasília, com o chamado recurso de apelação. E esse recurso, depois de, 6 meses, 1 ano que for julgado, se ele for negado, ele ainda vai para o Superior Tribunal de Justiça. E nesse ínterim, ele pode sair ali pela fronteira. Eu fiquei pensando nisso, ele pode dar uma escapadela, não pode? Pois é. Quer dizer, a gente está no Brasil, é um país continental, a gente tem fronteira aqui, fronteira acolá, tem o Paraguai bem ali, e aí? Ele pode sair ali até a pé. E aí não é difícil arranjar documento falso em lugar nenhum do mundo, nem em país sério, imagina alguns dos nossos vizinhos. E aí ele some no mundo. A gente continua falando de política internacional, vamos direto para Nova York com Caio Blender, que sempre traz as informações aí semanalmente de fora aqui do Brasil. Caio, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que é um grande adversário, aliás, de um acordo nuclear, fez um aguardado discurso no Congresso americano. O que esse discurso dele, as palavras de Netanyahu, mudaram no jogo nuclear iraniano? Bom dia, Caio. Bom dia, Joyce. De cara, ele irritou ainda mais o presidente americano Barack Obama, pois esse discurso foi feito por convite da liderança republicana no Congresso à revelia da Casa Branca democrata, com esse objetivo flagrante de torpedear o acordo nuclear que está sendo costurado penosamente por Estados Unidos e outros países com o regime dos ayatollahs, né? E o Netanyahu quer realmente reforçar a resistência dentro do Congresso americano, que já é grande a esse acordo, fazendo o possível para que ele seja minado. A resposta imediata da Casa Branca foi que ele criticou, indiciou o Obama, realmente foi um negócio chocante para o Obama, mas não ofereceu alternativas. E, de fato, esse é o grande dilema, inclusive para mim, como analista e como inquebrantável partidário de Israel. Eu não confio nada no Irã, eu acho que é um regime horrendo, mas, por outro lado, eu não vejo o que você vai fazer essa altura do campeonato. Ninguém fala em guerra contra o Irã, não se sabe se um ataque às instalações nucleares iranianas seria eficiente. Nem o Netanyahu fez essa proposta abertamente no seu discurso no Congresso. Por outro lado, ele fala, precisamos mudar o tom das negociações. Mas se você mudar o tom, você não tem um acordo nuclear, porque você não pode simplesmente desmantelar totalmente o programa nuclear iraniano. Então temos esse dilema. O Netanyahu tem razão, esse é um mau acordo, é frouxo. Ele acha que isso é melhor do que, é pior ainda, ter um acordo. Mas se você não tem nenhum acordo, você simplesmente abre o caminho para o Irã avançar com o seu programa nuclear e eventualmente ter essa bomba, talvez, a curto prazo. Então estamos numa situação que, número 1, o Netanyahu conseguiu fazer uma coisa muito perigosa, ele dividiu o Congresso americano, dividiu os americanos, porque ele criou um racha
no apoio bipartidário a Israel nos Estados Unidos. Democratas e republicanos apoiam Israel. Mas, por outro lado, não tem uma outra alternativa senão esse acordo capenga. Conclusão da história, quem sai ganhando com tudo isso, quem está celebrando, é o Irã dos Ayatollahs, vendo a divisão nos Estados Unidos sobre essa questão, os próprios judeus americanos divididos, porque eles são mais liberais, eles apoiam os democratas, também não confiam no Irã, mas não gostam de ver o primeiro-ministro Netanyahu realmente indiciando Obama dentro do Congresso americano. Então, é uma situação complicada e, infelizmente, nesse jogo tumultuado, o Irã vai ganhando a parada. Agora tem uma eleição aí pelo meio do caminho, né? Isso ajuda na eleição dele, Caio? Exato. O Netanyahu é um sobrevivente político na brutal política israelense. O discurso dele foi politiqueiro. Ele marcou, esse discurso foi programado exatamente 2 semanas antes das eleições em Israel. Ele enfrenta o desafio da centro-esquerda, de Isaac Herzog, da coalizão sionismo unido, sabe? É uma coalizão também que não gosta do Irã, mas que sabe que isso é porque ele fez, foi uma jogada eleitoral inteligente, pois está muito suada. As pesquisas mostram realmente um equilíbrio completo entre as duas coalizões, a de direita e a de esquerda, e o meu instinto diz que isso vai ajudar o Netanyahu, porque ele foi ovacionado várias vezes no Congresso americano, parecia o presidente americano fazendo discurso, parecia um Churchill no parlamento, no Congresso americano, e isso deixou realmente a coalizão de oposição muito irritada também. Não que eles queiram algo muito diferente do Netanyahu em relação ao Irã, mas, número 1, ele sabe que isso rende votos para o Netanyahu, e segundo, uma crítica que eu acho correta, as divisões que o Netanyahu criou dentro dos Estados Unidos em relação a Israel, ou seja, ele minou esse apoio bipartidário que existe, sempre existiu nos Estados Unidos para Israel, ou seja, um jogo muito perigoso. Na primeira parte da pergunta diz que o Irã ganha essa parada, mas também em termos puramente eleitorais, eu acho que foi realmente vantajoso para o Netanyahu esse discurso que ele fez em Washington. Obrigada, Caio Blender, falando direto de Nova York. Até semana que vem, Caio. Um ótimo dia para você. Tá aí um giro rápido com os nossos colunistas, os fatos e aquilo que tem por trás dos fatos no Giro Veja. Só aqui, todas as manhãs, você tem informação, análise e opinião, as notícias nacionais e internacionais. E como você já sabe, a programação não para, então eu espero você daqui a pouquinho em TVeja, tvdeveja.com, onde a gente tem lado, o seu. Já já a gente se vê. Tchau.